Pronto. Alô. Gente, vamos lá. Nessa parte final da aula, a gente vai encerrar a teoria da parte de modelos atômicos com a parte um pouquinho mais pesada. A gente vai basicamente tentar entender a origem da distribuição eletrônica, tá? É, Como a gente tem um tempo relativamente curto, nossa carga horária não é uma carga horária ótima para trabalhar, eu vou dar toda a teoria e eu vou fazer alguns exercícios na primeira parte da aula da semana que vem. Só alguns dessa parte. Essa parte, embora seja a parte mais complicada, ela é a parte mais importante para a gente dar continuidade ao que vai ser dito. Por quê? Na sequência, o que a gente estuda depois que terminar o modelo atômico? Tabela periódica e ligações químicas. Então, nesse momento em que a gente for estudar tabela periódica e ligações químicas, vai ser fundamental trabalhar com distribuição eletrônica, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica, falar do diagrama de Linus-Pauling, e aí a semana que vem a gente faz exercícios, tá? Gente, como surge essa ideia de configuração eletrônica, de distribuição de Linus-Pauling, aquele diagrama estranho que a gente distribui na diagonal, né? Da onde vem aquela ideia toda? Essas ideias elas foram construídas a partir da mecânica quântica. Eu encerrei a aula falando aqui sobre essa ideia de que a luz pode ser enxergada como onda, mas também pode ser enxergada como partícula, certo? O Newton explica a luz a partir do comportamento de uma partícula. O tal do Huygens, ou Huygens, explica a luz a partir do comportamento de onda. E depois o Einstein volta a explicar a luz a partir do comportamento da partícula. Onde que a coisa começa a ficar bizarra? Essa dualidade onda-partícula que servia para a luz, a mecânica quântica vai propor que serve também para a matéria. O que isto quer dizer em termos práticos? A matéria também pode ser considerada uma onda. E é aí que a cabeça da gente surta. Eu coloquei aqui o nome de dois físicos famosos, um alemão e um francês, porque eles tiveram contribuições significativas para o surgimento do modelo quântico. Já ouviram falar do Heisenberg? Ele era nazistaço, super amigão do Adolf. Ele contribuiu ali para a construção da bomba. Tá? Hã? Apareceu. Na verdade, não é que ele contribuiu para a bomba, ele era alemão e não concordou em participar do projeto Manhattan por causa do fato de ser nazista. Mas os caras foram atrás dele, chamar ele. Mas ele falou que não, tomar no seu cu, eu vou ficar aqui, essa porra. E o de Broglie, esse é o trocaço também. O Heisenberg, ele ficou conhecido com o famoso princípio da incerteza. Olha o nome do bagulho, né? O princípio da incerteza. Tá. Para você entender o princípio da incerteza, vamos voltar na nossa aula de física. A gente estava estudando movimento uniforme e uniformemente variado, não é? Como que a física estuda um movimento? Basicamente, construindo o que a gente chama de equação horária. Vocês lembram qual era a equação horária do movimento uniforme? S igual a S0 mais VT. Só sorvete. E do move? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado. Tá. Vocês já repararam que nas duas equações do mu e do move, para você conseguir montá-las, você precisa saber duas coisas do corpo? O S0, que é a região onde o corpo está, e a velocidade. Sem isso, você não monta a equação horária. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a física vai estudar uma partícula, ela quer descrever a partícula se movimentando por onde ela quer que esteja. E para você descrever o movimento de uma partícula, você precisa conhecer duas coisas dela. Onde ela está e qual a velocidade. Tudo bem. O Heisenberg se meteu a estudar o elétron. Vamos estudar o elétron. Então, se eu quero estudar o elétron, eu preciso conhecer o que dele? Onde ele está e a velocidade.
E foi aí que a coisa começou a pirar. Por quê? Ele, ele propôs uma série de experimentos para determinar a velocidade e a posição do elétron. Só que o problema é que quando ele ia fazer os experimentos, acontecia um problema. O problema era o seguinte: quando ele conseguia medir a velocidade do elétron com bastante precisão, ele não conseguia medir a posição do elétron com a mesma precisão. Quando ele media a posição do elétron com precisão, ele não conseguia medir a velocidade. Então, no começo, ele achou que o problema eram os aparelhos, era o problema de experimento. Só que ele percebeu que quanto mais precisão ele tinha numa medida, quanto mais certeza ele tinha da velocidade, menos certeza ele tinha da posição. E vice-versa. Então ele cunha um princípio, é um princípio que ninguém sabe explicar até hoje. E é sério isso que eu estou falando. Ele diz assim: há uma incerteza associada à velocidade e posição do elétron. Você fala, Danilo, por que, que você está me falando sobre isso? Porque eu quero que você perceba o seguinte: se eu não consigo ter certeza de onde uma coisa está e nem da velocidade dela, é porque aquilo não é matéria. Não é matéria. Porque se fosse um corpo, uma coisa que tem massa, eu teria certeza sobre essas características. Então, ou seja, ele começa a perceber que talvez seja interessante a gente considerar que o elétron tem um comportamento que não é só de matéria. Ok, isso já é estranho, mas espera que tem mais. Este sujeito de Broglie fez uma coisa surreal. Ele já, olhando o princípio de Heisenberg, ele teve a seguinte ideia: ele falou, caralho, se o elétron, se existe uma incerteza associada à existência do elétron, ou seja, se talvez o elétron não seja uma partícula, eu posso propor que o elétron tenha um comportamento de onda. Ou seja, eu vou atribuir à matéria um comportamento ondulatório. O que, que uma onda tem? Onda tem velocidade? Tem. Onda, que mais que onda tem? Comprimento de onda, o famoso lambda. Frequência. Este filho de uma puta, e eu posso falar porque já passou das 8, este filho de uma puta calculou o comprimento de onda de um elétron. Ele propõe isso aqui, ó, que o lambda de um elétron, você sabe que isso aqui é um lambda, né? Ó, é igual a H sobre mv. Você nunca, ó, você não precisa decorar essa fórmula. Eu só quero que você olhe para ela e fale, minha Nossa Senhora. Porque na mesma fórmula eu tenho a massa do elétron, eu tenho a velocidade do elétron e eu tenho o comprimento de onda. Este número H, ele é muito famoso na mecânica quântica. Ele é chamado de constante de Planck. É um número, tá? A gente vai falar disso na parte de ondulatória. Esses dois trabalhos somados fazem com que a gente comece a olhar para o elétron com um comportamento de fato de onda. E esses dois trabalhos foram usados por um cara, aí talvez esse vocês conheçam bem o nome dele, chamado Schrödinger. O do gato. Sabe o do gato? Não? Vocês não sabem do gato? Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger era um cara muito foda. Ele foi o primeiro físico que criou um modelo atômico assumindo que a porra do elétron era uma onda. Porque até Bohr, o elétron era uma partícula. Tinha carga, tinha massa,
Andava. O Schrödinger ele vai propor que a melhor maneira de descrever um elétron talvez seja usar uma equação de onda. Ou seja, ele usou a ondulatória. Então, o modelo quântico ele assume que, deixa eu ver se eu estou me vendo na televisão. Ele assume que o elétron pode ser descrito por uma equação de onda, por uma equação de onda. Ou seja, a mecânica quântica, em outras palavras, admite que o elétron oscila em torno do núcleo. Oscila, como uma onda, de fato. Uma onda que tem frequência, que tem energia, que tem amplitude, que tem comprimento de onda. Tudo que uma onda pode fazer, o modelo quântico vai assumir. E é aí que começa o nosso desentendimento da coisa. Porque esse modelo quântico, por mais louco que ele seja, ele explica muitas coisas quimicamente. Ou seja, aquela história, errado não está. Tá? E aí surge, então, o grande dilema da física, que é exatamente o que a gente tem hoje. A física está cada vez percebendo que o comportamento de onda e matéria vai depender daquilo que você está enxergando. Quando você olha para os corpos grandes desse jeito aqui, você tem a nítida percepção de que isso aqui é matéria. Mas se eu pudesse olhar dentro desse canetão, dentro do átomo, dentro do núcleo, perto de um elétron, eu não viria uma partícula, eu viria uma onda. Então é uma dualidade onda-partícula para o elétron, e não só para o elétron, para o próton, enfim. Do ponto de vista prático, o que eu preciso saber sobre essa merda? Como esse modelo é construído? O modelo quântico ele tem postulados. 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 E é daqui que vai sair o diagrama de Linus-Pauling. Tá? Vamos começar a falar sobre os postulados. Oi. Ah, mas você está querendo no final da aula. É a mesma coisa que você pegar a série, tipo. Você já assistiu The Blacklist? Não? Puta, meu, eu tô assistindo ela, tô na nona temporada. E eu quero saber. Tem 10. Já morreu o personagem. E, meu, aconteceu uma coisa muito séria, foda nessa série. A personagem principal pediu pra sair. Na oitava temporada. Virou uma merda. Eu só tô assistindo porque eu falei, meu, eu já cheguei até a oitava temporada, né? Então, enfim. Eu tô dizendo isso pelo seguinte: The Blacklist passa a série inteira falando sobre o segredo de um cara. E na verdade, o diagrama de Pauling é a última coisa que a gente vai chegar. O que é o diagrama de Pauling? O diagrama de Pauling é o resultado dessa teoria. Só que o diagrama tem umas coisas muito estranhas. Tem umas letras, você tem um preenchimento todo particular de diagonal. Então a gente vai tentar chegar nesse lugar do diagrama. Bom, primeiro postulado. Primeiro postulado. Os elétrons, os elétrons serão descritos por uma equação que apresenta quatro parâmetros. Parâmetros. Esses quatro parâmetros é o que a gente chama de números quânticos. Já ouviram? Provavelmente deve ter ouvido falar desse termo, números quânticos. Parâmetros são informações sobre o elétron. Esses parâmetros, esses parâmetros são quantizados e
conectados. O que isso quer dizer? Né? Traduzindo. Parâmetros quantitados significa dizer que essas características do elétron, elas têm valores. E eu vou explicar uma por uma. E é daí que vem o diagrama. Então, o elétron vai ter quatro coisas. Uma característica 1, uma característica 2, uma característica 3, uma característica 4. Essas características têm valores. Esses valores são quantizados e um está conectado no outro. Depois, quando eu mostrar um exemplo, vocês vão entender. Terceira coisa que a teoria fala: os elétrons tendem a estar em estados de menor energia possível. Quando a gente aprende o diagrama de Linus-Pauling, a gente aprende que a gente tem que começar a distribuir da onde? Do 1S. Essa ideia de que a gente tem que começar a distribuir do 1S tem a ver com essa história do elétron. Só que o Bohr já falava, quando o modelo de Bohr é feito lá pela teoria de órbitas eletrônicas, ele vai dizer, olha, o elétron ele tem uma tendência natural a estar onde tem menos energia. É uma característica do elétron, tá? Uh, ah, dois elétrons de um mesmo átomo não podem se apresentar no mesmo estado quântico. No mesmo estado quântico. Como é que eu posso tentar explicar isso? Os elétrons têm energia. Vamos imaginar um átomo que tem, sei lá, vai, 4 elétrons. Cada elétron tem uma energia. Essa energia eu vou chamar de estado quântico. Não pode haver no mesmo átomo dois elétrons com a mesma energia. Se eu tenho 4 elétrons no átomo, cada um tem a sua energia. Você tem um elétron com energia menorzinha, depois tem um outro elétron com energia um pouquinho maior, depois tem outro elétron com energia um pouquinho maior, e um último elétron que seria o mais energético. Tá? É, e aí, gente, tem uma pergunta que a gente não consegue responder. Quando eu falo a gente, é a física. Por que isso é assim? São só características desse modelo. Fala. A carga elementar é a carga do elétron, que não tem a ver com a energia do elétron. A carga elementar é o valor que o elétron tem de carga, que o próton também tem. Só que uma coisa que que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar, carga não é energia. Tanto é que carga é medida em Coulomb, energia é medida em Joule. Tudo bem? São coisas que a princípio parecem ser iguais, sinônimos, mas não são, são coisas completamente diferentes, tá? Bom, vamos começar a falar um pouquinho melhor de como funciona essa teoria a partir vamos desmiuçar. Quando a teoria fala que o elétron apresenta 4 parâmetros, que parâmetros são esses? Então, daqui eu puxo uma setinha e começo a descrever os parâmetros. E conforme eu for descrevendo os parâmetros, vocês vão começando a entender um pouquinho melhor essas frases malucas, tá? Vem mais pra cá. Oi. Sim, isso.
Exatamente. Na verdade, o que você fez? Você linkou duas coisas e você acabou de definir o que significa estabilidade. De uma forma mais ampla, estabilidade é sinônimo de energia baixa. Tudo que é estável, e quando eu falo tudo, é tudo, na física e na química. Estar numa condição de estabilidade significa estar numa condição de menor energia. Tá? Fala, João. Isso é isso. Tipo, isto e isto dá isto. O Schrödinger, para construir isso aqui que eu estou escrevendo, são os postulados do modelo dele, do tal do Schrödinger. Não tenho a mínima ideia. Não precisa nem escrever o nome dele. É, as conclusões dele vieram a partir daqueles dois modelos. Tá? Por que eu estou falando todos esses nomes malucos para vocês, gente? Porque quando você lê um texto sobre isso, você já sabe onde o texto vai parar, no modelo quântico. Tá? Uh, que mais? Posso continuar? Então vamos. Vamos falar dos parâmetros. São chamados de números quânticos. Bom, o primeiro número quântico, ele é chamado de número quântico principal. 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 Ele é representado pela letra N, de navio. N. O número quântico principal de... Veja, esses números quânticos, eles são para elétrons. Então, tipo assim, cada elétron do átomo tem um número quântico principal. Cada elétron tem um número quântico principal. Esse número quântico principal, ele é um número sempre maior que zero e inteiro. Então, basicamente, o N pode ser um, 2, 3, 4, 5, 6 e assim caminha a humanidade. O que esse número representa? Ele representa duas coisas do elétron. A primeira é a energia do elétron. Ele está relacionado com a energia. E a segunda, a posição do elétron na eletrosfera. De tal maneira, isso aqui, gente, eu vou tentando fazer a ponte com aquilo que vocês já ouviram falar. Se você já ouviu falar em camada eletrônica, você sabe o que esse número é. Fala, olha, o elétron está dentro de uma camada eletrônica ou nível eletrônico. De tal maneira que conforme o número cresce, significa que a energia do elétron cresce e ele se... Opa! E o elétron, estando num nível de maior energia, também está mais distante do núcleo. E aí eu vou usar aquilo que você falou. Ele está mais instável. Então, o elétron que está no nível 6 tem mais energia que o elétron que está no nível 5, que por sua vez tem mais energia que está no 4, no 3, no 2 e no 1. Então, eu tenho vários elétrons, mas cada um tem a sua energia. Tá? Esse é o número quântico principal. O segundo número quântico é chamado de número quântico secundário. Secundário. É, esse número quântico secundário, ele é representado pela letra L. Isso é um L, tá? Ó. Embora pareça um E, é um L. Esse número é muito louco, gente.
O número quântico secundário de um elétron, lembra que eu escrevi aqui, ó? Deixa eu voltar. Esses parâmetros são quantizados e interconectados. Então, tipo, o número quântico principal, ele é quantizado. O que isso quer dizer? Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, e assim por diante. O número quântico secundário de um elétron depende do principal. Depende do principal. Como assim, Danilo? Se o número principal do elétron for 1, ou seja, se o elétron tiver no nível de energia 1, o número secundário vai ser 0. Antes de entrar em pânico, espere eu terminar, porque isso aqui parece coisa de louco. Pera, calma. Então, imagina que o elétron tenha número. Eu sou o elétron, tá? Pronto, eu sou o elétron. O meu número quântico principal é 1. Se o meu número quântico principal for 1, o meu número secundário é 0. Espera. Se o N de um elétron for 2, aí o número quântico secundário do meu elétron pode ser 0 ou 1. Se o N for 3, o meu número secundário pode ser 0 ou 1 ou 2. Se o N for 4, adivinha qual é o meu L? Ou é 0, ou 1, ou 3. Vocês já perceberam um padrão, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, isso mostra aquilo que eu disse, que os números estão interconectados. Será que eu poderia generalizar isto a partir de uma espécie de fórmula? Poderia. Primeiro que esse L tem que ser inteiro, tá vendo? Ele tem que ser inteiro. Eu posso dizer que o L, ele varia de 0 a quanto? A n menos 1, exatamente. É bizarro. Ó, pode ver, faz a conta. Quando n é 4, o L varia de 0 a 3. Quando n é 3, o L varia de 0 a 2. Tudo bem? Mas fala, tá, Danilo, mas. E aí? Vamos para o significado desse número. Se o número principal tem a ver com energia e posição, o número secundário tem a ver com energia também e tipo de órbita. Meu Deus. Como assim, Danilo? O elétron está dentro do átomo. Só que o elétron se movimenta. O que a mecânica quântica propõe é que quando o elétron se movimenta, ele se movimenta dentro de uma região. Ele fica restrito, o movimento de um elétron, ele fica restrito a uma região. E a mecânica quântica sugere que cada um desses números é, na verdade, uma região no espaço que a gente costuma chamar de subnível. Você já ouviu as letrinhas S, P, D e F? São isso. Esses números, na verdade, são formas de órbitas. O número 0 é o que a gente, de maneira mais menos louca, chama de subnível. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar os números aqui, ó. O L igual a 0, deixa eu trazer o. Eu falei que hoje a aula ia ser foda, né? Eu falei.
Ó, o número quântico L0, nós vamos interpretar como sendo um tal de subnível S. O que isto quer dizer na prática? O subnível S é uma região dentro do átomo onde o elétron está orbitando. O subnível com L igual a 1 é o que a gente chama de subnível P. O que esses subníveis têm de diferente? A energia e o formato no espaço. Formato. Cada um tem uma forma espacial. Então, por exemplo, o subnível S, que a gente compara com L igual a zero, ele é uma região no espaço que tem a forma de uma bola. Então, tipo, quando você ouve falar assim, o elétron está no subnível S, isto quer dizer, em termos práticos, o seguinte: o elétron está dentro de uma região, confinado numa região que é uma bola. Quando você ouve, o elétron está no subnível P, significa que ele está dentro de uma região que tem o formato de duas bolinhas assim, ó. Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão ver desenhos desses subníveis, ó. Isso aqui é um subnível do tipo S. Está na página 22. Subnível do tipo S. Se você olhar na página 23 aqui, ó, esse desenho amarelinho, isso aqui é uma região do tipo P. Isso aqui, ó, que está em azulzinho, deixa eu ficar aqui na frente do pessoal da televisão para eles acompanhar. Ó, tá aqui na página 23. Aqui, ó, é a região tipo P. Então, quando você ouvir a expressão o elétron está num subnível P, significa que ele está dentro de um trem desse aqui, ó. Quando o elétron estiver numa subnível S, ele está dentro de um trem assim. A gente trabalha com 4 subníveis diferentes: S, P, B e F. S, P, D e F. Por que o subnível chama subnível? Não é bem que ele está dentro do nível. Ele se chama subnível pelo seguinte: existem os dois números juntos, estão relacionados à energia. Energia. Opa, energia. Energia. Então eu tenho um número principal relacionado à energia e o um número secundário relacionado à energia. De tal maneira que a energia do elétron lembra que o Bohr falava que a energia do elétron era quantizada? Ele dizia isso. A energia do elétron é a soma do N mais o L. Quanto maior for esta soma, mais energético está o elétron. Quanto maior for essa soma, mais energético está o elétron. E é aqui que está a explicação do porquê que o diagrama de Pauling é assim. Ó. Depois a gente vai montar o diagrama e vocês vão entender. Terceiro número quântico. Esse aqui se chama número quântico magnético. Magnético. Representado pela letra M. Oi. Eu pego. Nada. Tá. Nossa, eu não sabia que ela carregava também. Número quântico magnético. O número quântico magnético, ele está relacionado com a quantidade quantidade de órbitas de um subnível.
Vou explicar. Primeiro eu vou mostrar o número. Esse número quântico magnético, para variar, depende do secundário. Depende do secundário. Então, lembrando, o número secundário depende do principal e o magnético vai depender do secundário. De que maneira existe essa dependência? Se o teu elétron tiver L0, ou seja, se ele tiver num subnível S, então o M é zero. Se o L for 1, então o M, aqui que vem o problema. Se o L for 1, o M ele pode ser -1, ou 0, ou 1. Professor, como assim? Vocês lembram que em dado momento da vida de vocês, entre um delírio e outro, vocês desenhavam umas caixinhas? É o número de caixinhas. Não é o spin. Calma. Tipo assim, você já ouviu o professor de química dizer assim, em algum momento da sua vida, se o elétron tiver no S, você só pode desenhar uma caixinha. Oh. Se o elétron tiver no P, você tem que desenhar quantas caixinhas? 3. Ó. Se o L for 2, então quanto vale o M? Qual é o padrão? Qual é o padrão? Ou é -2, -1. Ou... ah. Quantas caixinhas? Ah lá. Ah lá. Ah lá. E se o L for 3? Quais são os números possíveis para o magnético? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Aí. Então, tipo, quando você quer descrever um elétron, você vai usando números. Você usa um número para dizer a energia dele, onde ele está, posição. Você vai usar um outro número para dizer qual é o tipo de órbita. Você vai usar um terceiro número para dizer quantas órbitas existem. Aí deixa eu explicar um pouco isso melhor. Quando eu falo em tipo de órbita, eu estou dizendo qual é o formato da região, tá bem? Aqui, ou esférico, ou a forma de balãozinho, não importa. Quando eu falo em quantidades de órbitas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por exemplo, quando o elétron está num subnível P, significa que ele está dentro de uma região assim, ó. Está dentro de uma região assim, uma espécie de dois balões. Tá? Só que quando ele está no subnível P, ele pode apresentar quantos desses balões? Três. Três. Se ele estiver no subnível D, ele está numa forma de orbital específica. Uma vez que ele está dentro dessa forma de orbital, ele pode estar em 5 possíveis orbitais daquela forma. Então, a gente pode enxergar esses números como a quantidade de órbitas de um certo tipo. Não sei se isso talvez ajude um pouco. A quantidade de órbitas de um certo tipo. Então, eu tenho 3 órbitas do tipo P, 5 órbitas do tipo D, 7 órbitas do tipo F. E essas órbitas, de maneira muito simplista, a gente representa como caixinhas. Aí. Qual é a regra, qual é o padrão para o número quântico magnético? O número quântico magnético, você pode perceber que tem um padrão, ó. O magnético. Oi.
Mas quem falou que ele só vai até 3? Vai. Se o N for 5, o L vai até 4. S, P, D, E, F, G. S, P, D, E, F, G, H. Teoricamente, dentro da camada 7, eu tenho quantas subcamadas? 6. 6. 7, na verdade. Aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem 3, aqui tem 4. Na quinta camada você tem 5. Na sexta, 6. Só que a gente não desenha tudo no diagrama. A gente não desenha. Tá? Mas, teoricamente, dentro da sétima camada, eu poderia ter C, S, P, D, F, G, H, I. Hã? N igual a 5, quinta camada. Claro que tem, ele só não está escrito. Por que não está escrito? Porque não tem elétron ali. Não tem, por exemplo, você não tem átomo com 750 elétrons. Para os átomos que a gente tem na natureza, basta aquele diagrama. Então, quando você desenha o diagrama, parece que na região 6 não tem as outras, mas tem. Na 7 tem. Elas têm. Tá? Gente, como que varia o M? De menos L a mais L. Totalmente bizarro. Menos L mais L. Tá aí. Beleza. Esse é o terceiro número. E o quarto número é o mais louco ainda. Ainda bem que são só 4. O quarto número é chamado de número quântico spin. Spin. Que a gente vai representar como MS. Ele é chamado também de número quântico magnético spin. O que este número representa? Esse número está relacionado ao campo magnético, misericórdia, gerado pelo elétron. Gerado pelo elétron. Uma das coisas que a mecânica quântica vai explicar é que os elétrons têm propriedades magnéticas. Traduzindo isto em termos práticos, o elétron se comporta como um ímã. Um ímã. E esse ímã cria em torno de si, como qualquer ímã, um campo magnético. Então, segundo essa teoria, o elétron ele pode criar um campo magnético. A questão toda é que este campo magnético que o elétron cria, ele pode ter apenas duas orientações. Ou o campo é norte-sul, ou sul-norte. Vocês conhecem alguma coisa muito famosa que tem campo magnético? A Terra. A Terra tem um campo magnético. Onde está o polo norte do campo magnético da Terra? No sul da Terra. E onde está o polo sul do campo magnético da Terra? No norte. Só que isso é fixo, não é? Na Terra é fixo. Os elétrons comportam-se como se fossem mini-terras. Mini-terras. De tal maneira que o simples fato dele existir faz com que ele crie um campo magnético em volta de si. E aí existem duas possibilidades. Ou o elétron que cria um campo norte-sul ou sul-norte. Esse número quântico spin ele é muito estranho. Ele pode valer ou mais meio ou menos meio. Só isso. Só. Ou ele é mais meio para um elétron, ou ele é menos meio para o elétron. Não existe outra possibilidade para o spin. Tá? De tal maneira que agora, se você quiser falar de um elétron, você vai fazer isso aqui, ó. Vou deixar esse copiar aí, peraí. Deixa eu tomar uma água para onde eu estou morrendo.
Hã? O que é? Copiar o quê, velho? Não, cara, eu já terminei já. Tô tomando vento já, não tô mais nem nada pra tomar. Oi. É um número só. É um número só. É só isso que eu tenho a te dizer. Não existe significado nenhum pra gente nesse número. Se ele é positivo ou negativo. É só para dizer que eles são diferentes. É claro que tem uma questão, né? Por que menos meio mais meio? Isso a gente não vai discutir. O que eu preciso que você saiba é que existem dois tipos de campos diferentes. E a maneira que a mecânica quântica usou para representar isso é usando dois números, um positivo e um negativo. Só. É, como é que isso se materializa na hora de você fazer uma distribuição eletrônica? A gente costuma representar os spins a partir de setinhas. Setinhas. Que também não tem nenhum significado específico. A setinha para cima é um campo. É só para dizer que são campos magnéticos diferentes. Simplesmente. Tá? É como se um elétron fosse um ímã que tivesse o sul aqui e o norte aqui, e o outro elétron fosse um ímã que tivesse o sul aqui e o norte aqui. É uma forma de uma diagramação para você representar isso aqui. E aí, o que, que acontece a partir desse momento? Cada elétron, deixa eu trazer para cá. Aqui, volta. Opa, opa. Ixi, aqui. Gente, agora, para eu representar um elétron, eu faço isso, ó. Isso aqui é um elétron, ó. Acabou. Isso aqui é um elétron. Isso aqui é o nível principal, o número quântico principal. Isso aqui é o subnível. Isso aqui é o orbital, onde ele está. Isso aqui é o tipo de spin que ele tem. Bom, são quatro coisas. Isso é um nível. Isso aqui é o subnível. Isso aqui é o orbital. Isso aqui é o tipo de spin. De spin, tá? Desses quatro números, dois têm a ver com a energia. Esses dois têm a ver com a energia, certo? E é aqui que entra o diagrama de Pauling. O subnível é o S, ou P, ou D, ou F. Isso. Isso, então. Ó. Por exemplo, aqui é 3P. 3P. Quando eu olho para isso aqui, ó, né, traduzindo no diagrama de Pauling, ele vai ser 3P. Então, o elétron está no nível 3, subnível P. É, bom, não precisa ir muito longe para perceber que isso é completamente abstrato, óbvio. Então, o diagrama, então existe uma maneira da gente tornar isso um pouco menos estranho e um pouco mais mecânico. Porque qual é o nosso problema a partir de agora? O meu problema é, se um átomo tem três elétrons, vamos supor que um átomo tenha três elétrons. Quais são os números quânticos desses três elétrons?
Quais são? Tem algum critério? Tipo, o elétron pode assumir qualquer combinação de números quânticos? Não. Hã? Fala. Essa é para um elétron. Não. Cada, cada elétron tem 4 números. Isso é para um elétron. Então, primeiro que não, você nunca pode ter 2 elétrons com os 4 números iguais. Porque aí seria o mesmo elétron. Mas a questão é a seguinte: o hidrogênio, quantos elétrons ele tem? Quais são os 4 números quânticos dele? O hélio tem quantos elétrons? Quais são os 4 números quânticos dele? O lítio tem 3 elétrons. Quais são os 4 números quânticos dele? Então, existe uma lógica para a gente atribuir os números quânticos. E é o diagrama de Pauling que te ajuda a fazer isso. O diagrama de Pauling, ele organiza os elétrons de acordo com a energia. Por quê? Porque, segundo essa teoria, os elétrons tendem... Peraí. Segundo essa teoria, os elétrons tendem a estar em estados de menor energia. Então, se um átomo tem um elétron, certamente esse elétron está no estado de menor energia. Se um átomo tem 2 elétrons, certamente esses 2 elétrons estão nos estados de menor energia que sejam possíveis. E quem te dá esses estados é o diagrama de Pauling. Oi? Como assim? Sim. Por quê? Porque cada subnível tem um número de orbitais. E vamos lá. Esses orbitais são regiões onde os elétrons podem estar. Então, por exemplo, vamos lá, volta aqui. Opa. Aqui. Por exemplo, quando o elétron está aqui, no subnível SPD, ele pode estar aqui, 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 aqui ou aqui. E dentro de cada região, eu posso ter quantos elétrons? 2. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que no subnível D cabem 10 elétrons. Vem daqui. Aqui cabem 2, 4, 6, 8, 10. Você já deve ter ouvido falar que no subnível F cabem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, tipo, os spins quando você fala que os elétrons só podem ter 2 tipos de spin, o que você está querendo dizer? Em cada região dessa, você pode ter um elétron mais meio e um menos meio. Aqui, um mais meio e um menos meio. Outro aqui, mais meio, outro menos meio. E daí que vem aquele número estranho, né? 2, 6, 10, 14. Fala. Isso não importa. O que importa é o seguinte: se você tiver 2 elétrons dentro da região, um tem que ser mais meio, outro menos meio. Você nunca vai ter 2 mais meio numa região. Nunca vai ter 2 mais meio. Um é mais meio, outro menos meio. Tá? Vamos lá. Tô acabando, calma aí. Não acabou, não. Vocês já estão guardando material, é isso? Ah, tá, que bom. Eu não tô com pressa nenhuma. Aí tanto faz, pode ser um mais meio ou um menos meio. Não tem a mínima importância. Que bom que vocês não estão com pressa, viu, gente? O diagrama de Pauling faz isso aqui, não faz? Ó. Então vamos lá. Peraí, agora, gente, eu vou ter que afastar um pouco a tela. Eu não vou conseguir fazer isso com a tela muito próxima, porque eu vou ficar andando que nem um idiota aqui na lousa. Vamos lá. Se o número quântico principal de um elétron é 1, o secundário é 0. Isso foi transformado em
1s. Deixa eu aumentar a letra. 1s. Se o número quântico principal de um elétron for 2, o secundário pode ser 0 ou 1. 2s ou 2p. Se o número quântico principal for 3, o secundário pode ser 0, 1 ou 2. Então eu tenho 3s, 3p, 3d. E assim vai embora. 4s, 4p, 4d, 4f. 5s, 5p, 5d, 5f, 5g. Professor, eu nunca desenhei o 5G. Foi o que eu expliquei para ele. Você só desenharia o 5G se existisse átomo com 330 elétrons. Então, não é que não existe, é que não está cheio. Então, a gente acaba não escrevendo. 6S, 6P, seria 6D, 6F, 7S, 7P. Entenda que esses códigos representam essencialmente a energia do elétron. Tudo bem? Tá. Como é que eu calculo a energia de um elétron? Volta aqui, ó. Onde está isso? Como é que eu calculo a energia do elétron? Ó, ó, ó. Tudo bem? Tá bom. Vamos fazer contas aqui comigo. Qual desses elétrons tem a menor energia? Por que um S? Não é porque ele é a primeira camada, nada. Quanto que dá N mais L para esse cara? 1 mais dá 1. Então, o subnível 1S tem um N mais L igual a 1, né? Vou mais para cá, peraí. Aqui. Tá. E o 2S? 2S. Quanto dá o N mais L para o 2S? 2 mais 0? 2. E o 2P? O 2P dá quanto? 3. E o 3S, quanto dá? 3. Estão conseguindo acompanhar? Eu sei que está difícil porque a gente está super cansado. 2 mais 1, não é? 3. 3 mais 0, não é? 3. Quando dois subníveis têm a mesma soma, existe um critério de desempate. Adivinha quem é o critério de desempate? É o nível. É o principal. Então, tipo, esse cara não tem soma 3? Esse cara não tem soma 3? Para você decidir quem tem menos energia, nesses casos, o critério de desempate é o número quântico principal. Então, o 2P tem menos energia que o 3S, embora a soma deles dê 3. Porque dos dois, esse cara tem o número quântico principal menor. Depois do 3S, 3P, quanto dá 3 mais 1? 4. Quanto dá 4 mais 0? Os dois têm 4. Qual é o critério de desempate? 3B, 4S. E aí você entende, e é onde eu quero chegar é aqui, ó.
3P. Gente, é aqui que eu queria chegar. Quando você aprende a distribuir Linus Pauling, você aprende que você tem que fazer isso aqui, ó. Primeiro distribui aqui, depois distribui aqui, depois distribui aqui, não é? Você está seguindo essa ordem aqui, ó. 1S, 2S, 2P, 3S. Depois do 3S, você aprende que tem que vir para o 3P, não é? E é aqui que a tua cabeça funde. Não é que se funde, você acha isso tão absurdo no começo, depois você para de resistir e decora. Por que que depois do 3P eu vou para o 4S e não para o 3D? Por causa da soma. Por causa dessa soma de N mais L. Quanto dá a soma N mais L do 4S? 4. Quanto dá do 3D? 5. Sabe o que isto quer dizer? Embora a região 4S seja mais externa do que a 3D, ela tem menos energia que a 3D. Por isso o elétron entra primeiro ali e não no 3D. Então eu vou do 3P para o 4S. Depois do 4S eu tenho 3D. Quanto que dá 3D aqui? Soma. 5. E aqui? 5. E aqui? 5. Tá vendo? Todos eles têm energia 5. Qual é o critério de desempate? Número quântico principal. Por isso você vem fazendo isso. Por isso você vem fazendo isso. É totalmente absurdo, mas tem uma explicação, tá? Acho que agora acabou. Hã? É, acabou do nada, né? Começou do nada e do nada voltarás. Ele não vai só até o D. Eu parei de escrever. Porque pela mecânica quântica é 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H. Se a pessoa que tivesse a ver com o quê? Isso é uma consequência do número de elétrons que cabe em cada região. Tem, tem, tem. Pelo amor de Deus, né? Tchau, pessoal. Pessoal de casa, vocês estão aí? Sobrou neurônio? Quê? Nem lembro, velho. Tem que? Eu já falei de. Peraí. Sobrou nada, né? Eu acho que tem sim, viu, gente? Acho que tem. Tchau, lindezas. Fiquem com Deus. Ó, o outro tá até tristinho, tadinha. Calma, vai dar tudo certo.